neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou por meio da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Pai, eu não dou conta sozinho. Eu preciso de Ti. Me ajude, Pai. Essa deve ser também a sua oração nesse instante. Pai. Pai Celeste, ao teu lado eu quero estar, quando a aurora no horizonte despontar, cai o sol, as sombras fogem, o teu servo vem guiar, Pai Celeste, ao teu lado eu quero estar. Eu bem sei que muitos falam do caminho em que eu estou, mas não vem a luz que brilha ao redor por onde estou. Pai Celeste, ao teu lado eu quero estar, quando a aurora no horizonte despontar, cai o sol, as sombras fogem, o teu servo vem guiar, Pai Celeste, ao teu lado eu quero estar. Falo mais de desenganos e de duras provações, mas Jesus, que ampara sempre, Ele dá consolação.
celeste. Ao teu lado eu quero estar. Quando a aurora no horizonte despontar, ai o sol, as sombras fogem, o teu sangue brilhar. Pai celeste, ao teu lado eu quero estar. Você está ouvindo o programa Fé para Vencer. Ouça o som certo. Qualquer homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus sabe onde está firmado, porque tem ouvido o som certo. Sansão ouviu o som certo. Davi ouviu o som certo. Os 3 jovens lá na Babilônia ouviram o som certo. A igreja primitiva ouviu o som certo. Ouvintes, se a questão é vencer, nós sabemos que esta é realmente a questão. É vencer. Vencer em todos os aspectos da vida. É o desejo de qualquer pessoa que me ouve. Vencer o próprio tempo, a velhice, a doença, as necessidades. Enfim, vencer tudo que se possa nos levar à vitória. Isto quer dizer, uma vez vencendo, alcançamos uma vitória. Uma vez vencendo, conseguimos realmente aquela satisfação de quem venceu. As escrituras citadas na abertura desta programação estão registradas na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 6. Paulo diz que se a trombeta soar e der um som incerto, como o soldado poderá se preparar?
aqueles veteranos de guerra, aqueles que já estiveram no campo de batalha, sabem perfeitamente o que significa o som certo e o que poderia significar o som incerto. Então, o que mais você precisa para vencer, de princípio, é ter certeza de que tem ouvido o som certo. Nós estamos vivendo na era do som. Tanto assim que o som está poluído. Poluído não somente em sua maneira física, vamos dizer, a natureza poluída pelo som, o excesso de som, o excesso de barulho, mas poluída também através do sentido do som, o sentido da voz. E esse som está terrivelmente pervertido no campo da música. Não precisa nem comentar. Esse som está pervertido no sentido doutrinário. Esse, então, é o que tem causado o resto de toda a perversão. A igreja ouviu um som certo lá no cenáculo em Jerusalém. Depois daquele som ali do cenáculo de Jerusalém, depois do som que o então Saulo de Tarso, o nosso precioso apóstolo, profeta, São Paulo, ouviu no caminho de Damasco, aquele evangelho que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo, depois daquele som que João ouviu, e cada apóstolo ouviu, esses escribas das Escrituras ouviram, tudo é anátema. Não foi um anjo do céu que desceu no concílio de Nicéia e deu um som tão incerto para a igreja 325 anos depois de Cristo. Ora, meus ouvintes, pensem nisso, é preciso vencer alguma coisa que realmente mereça ser vencida. Não é vencer um indivíduo que tem todos contra ele. Será que o quadro não se repete lá com Elias, lá com Micaías? Tinha 400 a favor de Acabe, falando a mesma coisa, só um falando ao contrário. Então, vencer significa, a essas alturas, vencer algo que ficou crônico, que tem poder sobre as eras, que enegreceu as eras, que levou a igreja ao grande tropeço doutrinário. Agora Paulo disse ainda que é um anjo do céu, um anjo, ou eu mesmo vos anuncio um outro evangelho. Este evangelho de Paulo está composto dos rudimentos, que começa com o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, de ver a plenitude do Pai no Filho, ver os ofícios de Deus, não pessoas distintas, mas o ofício, os ofícios de Deus. Aí, meu caro irmão, está a resposta da saudação de São João, na sua segunda epístola, capítulo único. Está ali a sua saudação, falando do Pai, do Filho. Ora, basta você ouvir o som que a igreja primitiva ouviu, você entenderá então que isto são ofícios, e dentro do ofício de filho, Jesus fala com o Pai.
Dentro do ofício de pai, o pai fala com o filho. Dentro do ofício de Espírito Santo, quem é ele? Afinal, o Espírito Santo fala com quem? Qual é a hora desse terceiro ofício? Ele está relacionado com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus em Cristo e Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Agora, pense nisso, foi um anjo do céu que desceu lá em Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo, para instituir um batismo nos títulos, contrário ao de São Paulo, ao de São Pedro, a dos apóstolos. Foi um anjo? Não. Não precisou nem de um anjo descer lá do céu para a igreja engolir essa coisa que fez essa tradição. Agora, Lutero não podia ter tudo no renascimento da verdade. A lavoura estava brotando, ele não podia mostrar tudo isso. Bastava ele mostrar que a salvação era de graça e aquilo já significava, como significou, uma abertura de um selo, um distúrbio tremendo. Agora, quem precisa ter a ousadia que Lutero teve para pregar hoje que a salvação é de graça? Ninguém mais. Nem a própria Roma discorda com isso. Agora você vai classificando isso aí, vai fazendo essa lavoura crescer. A árvore que a locusta podou, o purgão, a lagarta, esses insetos podaram, tosaram durante as eras, brotou com Lutero. Mas ela não podia ter tudo no broto. Com João Wesley depois, com os dons pentecostais, espirituais. Não podia ser tudo. Agora, exatamente nesta hora, quando a vida não está mais nos sistemas, por que as pessoas se ofendem tanto, se dão por ofendidas quando mexem com os sistemas? Porque o sistema organizado, segundo grandes teólogos mesmo, é uma água estagnada. Ela vira uma cisterna rota. Deus não pode fazer mais nada depois daquilo. Ela flui, na verdade, aqui, como um poço artesiano. Mas ela vai jorrando, e daqui a pouco vai se estagnando, e logo girinos, lagartixas, cobras estão ali. Mas lá no poço artesiano não para nada disso. Então, a igreja primitiva ouviu um som certo. Lá em Atos 2, versículo 37, 38, estava um som incerto, e o certo estava lá em Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Esse é o grande desafio para você vencer como obreiro, como cristão, como uma irmã, como uma esposa, como uma mãe, como um filho, como um cristão. Isso não quer dizer fazer mais uma igreja. Não, de igreja o mundo está cheio. É você individualmente. Há um mal entendido nisso aí, muito grande. A mensagem não é para fortificar um sistema de homem, entre aspas, a nossa igreja. Não. A mensagem é para todos os filhos de Deus na terra. Como foi a de Lutero, como foi a de Wesley, como foram os dons espirituais. A mensagem é para todos os filhos de Deus. E não é para formar mais um poço estagnado, mas é para que você tenha vida em si mesmo e você possa ouvir o som certo, porque isso lhe traz
um poder extraordinário para o dia que você está vivendo. Você precisa, não é do poder de Lutero hoje, porque o poder de Lutero hoje é a carroça. Espiritualmente comparando com a ciência, é a carroça. Dentro de 70, 80 anos, o homem saiu da carroça e foi na lua. Lutero é a carroça. John Wesley é o automóvel. Os dons espirituais é o avião. Mas agora, a vida lá na espiga, que não está mais nos sistemas, porque secou tudo, essa é Apolo. Essa vai fora, entra em órbita e sai fora e entra em Cristo, ultrapassa a barreira do som. E isso não é para qualquer um. Todos podem viajar de ônibus, de carroça. Agora mesmo, o carroceiro levanta os olhos para cima e vê um avião passando lá sobre as nuvens. E aquilo o transporta também, não resta dúvida. Mas acontece o seguinte: não é para todos. A mensagem é para a preparação da noiva. Há duas classes de salvos. Aí então encontra-se lugar para Calvino e também para o Armínio. Porque a noiva tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Esse não pode ser riscado, mas quem tem o seu nome no livro da vida, esse pode ser riscado. O tempo nunca nos permite esclarecer as coisas. Mas você, que é sincero consigo mesmo, com sua alma, honesto com Deus, deve parar e pensar: isso é verdade. Eu preciso ouvir o som certo. Esse som certo está com os apóstolos. Está lá em Jerusalém. Não está em Niceia. Esse é o grande desafio. Por que esse amor com as coisas que foram criadas, com as doutrinas de Niceia? Por quê? Aquilo que levou a odiar, levou aquele cavaleiro falso do cavalo branco mudar para o cavalo vermelho e matar os cristãos, matar todos aqueles que não concordaram com ela. Esse ódio existe até hoje, é o ódio religioso, porque ferem os sistemas. Ora, você quer vencer? Ouça o som de Jerusalém. Só isso e mais nada. E você é vitoriosa, é vitorioso. Comece aí com Atos dos Apóstolos, na sua Bíblia, e você vai ouvir o som de Jerusalém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todo dia Cristo chama-me por seu amor. Dá-me tua vida em serviço, terás gozo no Senhor. A Jesus pertenço eu hoje, Ele pertence a mim. Esse Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição. Hoje e sempre, enquanto eu vivo, quero andar por sua mão.
seu poder me guia os passos à celeste habitação, onde o Redentor dar-me o abraço com amor e emoção. A Jesus pertenço eu hoje, Ele me pertence a mim, esse Salvador amável teve numa cruz seu fim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo minha aflição. Hoje, sempre, enquanto eu vivo, quero andar por sua pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos pois de tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo venham perder o seu pendão, firme sempre até morrer. Transformai-nos já os negros batalhões, dobrando os usurpadores, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo venham perder o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venham erguer o seu pendão, firme sempre até morrer.